é um chamado à nossa consciência para o respeito, a proteção e o cuidado com os animais. E também a nossa responsabilidade em combater o abandono e os maus tratos. Este evento, este acontecimento, nos pede para além daquela reação imediata. E fica então a pergunta: o que precisamos aprender com tudo isso? E o mais importante, o que devemos fazer daqui por diante? Que felicidade, que alegria ter vocês aqui conosco no Pode Ser Espírita. Seja bem-vinda e bem-vindo. Também quero dar as boas-vindas à nossa convidada e eu peço licença para resumir o currículo dela, que é, aliás, que ele evidencia uma trajetória muito profissional, rica e consistente. Ela é médica veterinária formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia pela USP, é professora da Universidade Metropolitana de Santos e atua na Secretaria da Nuvet São Paulo e Nuvet Brasil. Nuvet é o Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Que prazer recebê-la aqui no nosso estúdio do Pode Ser Espírita, doutora Paula Bastos. Obrigada, Sandra. É um prazer tu não pode ser espírita. Tá aqui na FESP, que sempre nos acolhe assim com tanto carinho, né? Sempre acolheu a FESP, tem acolhido há mais de 10 anos nossas solicitações para que a gente realize o evento do Nuvet, né? A professora Evênia esteve aqui no Pode Ser Espírita passado, então acho que ela já falou um pouco desse movimento, mas a FESP tem nos acolhido anualmente, então é um prazer. Obrigada Ai, pela que oportunidade, Sandra. alegria. Paula, eu estive olhando o seu currículo e, como nós dissemos aqui no início, ele é extremamente rico, que nós tivemos até que resumir. Mas duas especialidades nos chamaram a atenção e nós gostaríamos de destacar aqui, porque além de interessante, elas nos pareceu importante, inclusive em relação ao tema que nós vamos conversar hoje, que é a especialidade em MVC, que é Medicina Veterinária do Coletivo, e MVL, Medicina Veterinária Legal. Nos fale um pouquinho sobre essas duas especializações. Então, eu sou especialista em medicina veterinária do coletivo, é uma especialidade relativamente nova, desenvolvida nos últimos anos. Ele é um subproduto da saúde pública. Então, se a gente lembrar, né, Sandra, quando a gente era pequena, passava aquela carrocinha Meu Deus, me lembro. pegando os cachorros, então, para levar para os CCZs, que era uma medida de prevenção para a raiva. Era uma recomendação da OMS, da Organização Mundial da Saúde. O que é o CES? O CCZ é o Centro de Controle de Zoonoses, tá. que agora até mudou de nome. Então, passava a carrocinha, pegava os cachorros e levava para lá. Se o tutor, se o dono do cachorro fosse lá reclamar o cachorro, ele era devolvido. Mas se ninguém fosse reclamar esse cachorro, ele em poucos dias era eutanasiado, ele era sacrificado para liberar espaço para os novos cachorros. Então, um grupo de veterinários aqui de São Paulo começou justamente a falar como que a gente vai matar, eutanasiar, né, sacrificar cachorros saudáveis. Então, começou todo um movimento para que isso não acontecesse mais, e o desdobramento desses movimentos foi que gerou uma área, uma especialidade nova da medicina veterinária, que é a chamada medicina veterinária do coletivo. Neste momento, essa área, que a gente chama carinhosamente de MVC, e porque o nominho é grande, ela envolve a medicina de abrigos, a medicina veterinária, né, de abrigos, a medicina veterinária legal, medicina veterinária de desastres, medicina veterinária de povos tradicionais e originários, e a primeira área, e fundamental e básica, é a saúde coletiva, que ela é primordial.
né. Então são essas 5 áreas que a medicina veterinária do coletivo atende nesse momento, né. Ou seja, animais em vulnerabilidade, né, animais invisibilizados, né, então essa aí surgiu essa nova especialidade. Isso já demonstra que, no âmbito da ciência, já houve um progresso em relação ao olhar para o Muito, animal, muito, não é? Para sair daquele aspecto que era tantos anos atrás para hoje, porque isso demonstra uma preocupação em relação aos animais, não é é. isso? Então a saúde pública, né, ela deu que a saúde pública ela é centrada no ser humano, Sim, nas pessoas, né, ela passou a teve esse subproduto, e ainda a saúde pública também ela foi se desdobrando e hoje em dia a gente fala em saúde única, né, uma só saúde, quer dizer, para existir saúde de verdade, o ser humano tem que estar saudável, os animais têm que estar saudáveis e o ambiente tem que estar saudável. Nenhum desses 3 elos estará saudável se o outro não estiver, né. Então hoje em dia a gente já fala em saúde única, uma só saúde. É um avanço sim, é um avanço, Sandra. Então a gente vê que a ciência é um subproduto de nós mesmos, né, da sociedade, então, eu também concordo com você, já é um amadurecimento, né, do nosso olhar em relação ao nosso próximo, né, sim. seja o nosso próximo ambiente, seja o nosso próximo os outros animais, que a gente também olha como a gente fala, os animais, né, como se os seres humanos não estivesse se os outros animais e nós, seres humanos, não estivéssemos no mesmo reino, né. Todos nós estamos no mesmo reino animal, né, nós somos animais, né. Então, eu acho que essa visão também nos aproxima mais, né. Sim, com toda certeza. Eh, Pensando mais nessas questões, né, dos maus tratos, nós temos convivido com bastante maus tratos a animais. Mas na sua opinião, na sua visão, o que é que diferencia este caso específico de tantos outros que já aconteceram? É, infelizmente que aconteceram e que acontecem, né, Uhum. mas, eu acho que esse caso, essa comoção nacional, internacional, mostra que a sociedade não quer mais isso, né. Eu acho que a internet dá essa visibilidade para as situações, talvez por ele ser um cão comunitário, né, porque se fosse um maus tratos de um animal dentro de casa estou fazendo uma especulação aqui, né, Sim, eu acho que uma pessoa das ciências sociais vai conseguir fazer uma uma melhor leitura é, melhor, é. né, uma melhor análise. Mas por ele ser um animal comunitário, quer dizer, ele estava ali em vida, ele ficava ele tinha livre trânsito, né. Eu vou falar um pouquinho de animal comunitário se me deixar, mas como ele tinha livre trânsito e várias pessoas conheciam, então Sim, foi a partir da indignação de várias várias pessoas que pessoas. isso se multiplicou. Eu Sim. acho que eu entendo que pode ter sido por aí, né. Eu acredito que essa pergunta tem em ligação com isso que você acabou de colocar, mas acabou também alcançando outras pessoas, né. Porque esse caso alcançou, tocou emocionalmente as pessoas. Eu acho que a gente não quer mais isso, né, Sandra. Eu acho que num passado era isso importava menos. Eu acho que talvez a gente via eu estou falando a gente como sociedade, né, a gente sabia ou não dava importância ou não despendia um tempo para isso, ou não despendia uma energia para isso, mas eu acho que emocionalmente as pessoas estão mais tocadas, né, e não admitem, né, não admitem, não querem mais isso, né, não querem mais isso. Talvez, isso remete ao começo que nós falamos, como a ciência foi avançando, a própria medicina veterinária foi ampliando, né, esse espaço para os animais também, então a sociedade enxerga os animais hoje de outra forma. É, com mais sensibilidade, né. Eu acho que a forma como a sociedade trata os animais, ou trata quem é invisível na sociedade, né. Os animais, por exemplo, os animais em situação de rua, ou os animais comunitários, que não é um animal em situação de rua, né, ele é um animal cuidado. Mas,
E eu acho que outras invisibilidades a gente dava menos importância, e hoje em dia a gente vê que isso, para nossa felicidade, é importante que a gente atenda, cuide disso, né. Alguma coisa foi mudando, não foi, no decorrer dos tempos? Porque, assim, tô tentando me lembrar que quando eu era criança, os animais não entravam dentro de casa. E aí foi mudando isso, uma mudança, que demorou, mas que de repente tomou uma dimensão muito grande, porque eles passaram a entrar dentro de casa, passaram a dormir conosco, né, e para muitas pessoas o animal é como alguém da família mesmo, então, mudou isso, né, de tempos para cá, né, eu acho que foi mesmo uma evolução que foi acontecendo nas nossas consciências nesse sentido. Tem uma ciência, Sandra, que é chamada ciência do bem-estar animal. Ela é uma ciência recente. Ela é uma ciência, apesar de não se chamar bem-estarologia, né? É. Porque tudo é assim, cardiologia, né? Mas, por exemplo, cuidados paliativos, que é uma ciência nova, também não tem esse tipo de Sim. denominação. Então, a ciência do bem-estar animal, que é uma ciência nova, e que é um tema muito bonito também para ser conversado, mas não vai ser o tema de hoje. Ela vem, então, é uma ciência que já se desenvolveu nos últimos anos, e ela vem nos trazer informação do que é bom para os animais do ponto de vista deles. Hã. Então é isso mesmo, né, então a ciência já tem espaço para pesquisar isso, que é uma demanda, e começou por uma demanda da sociedade inglesa, né, que também se deparou com situações que ela se deparou com situações, que ela não sabia, né, de como os animais são tratados lá nas fazendas de criação, e aí também teve uma comoção, lá em 1964, e isso tudo gerou o fomento à pesquisa para essa área, e foi o desdobramento disso deu origem a essa ciência que vem nos trazer o que que é bom, a informação do que é bom para os animais do ponto de vista deles. Em relação, Sandra, só para fechar esse capítulozinho, em relação, assim, ou a gente dormir com os animais, ou a gente só precisa ter cuidado na sociedade de hoje, né, família multiespécie é você pegar várias espécies, elas terem uma importância, construir, estabelecer um vínculo familiar importante, né, fundamental, só que respeitando cada espécie com as suas necessidades, Uhum. né. Só para a gente não confundir família multiespécie com humanização, por Ah, exemplo, de sim. cães, né. Não Sim. não tem família multiespécie eu respeito as espécies que eu convivo na minha casa, que eu tenho como um familiar meu, respeitando, as necessidades, né, biológicas, mentais, comportamentais daquela espécie, né. Paula, isso que você está falando é extremamente É. importante mesmo, porque é uma linha muito tênue, Sim, 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 né, sim. sobre esse novo conceito ou uma nova realidade sobre a família multiespécie que você está falando, e de nós, então, entrarmos pelo caminho da humanização dos animais. É. É uma linha Que tênue, não é mas bom para eles, é, que é muito exatamente. ruim para eles, Porque né, a afinal humanização. eles têm a própria natureza, Lógico, né. e isso tem que ser respeitado e atendido, né. Então, às vezes, a gente faz comparações e é muito bom, em muitas situações, eu penso: "Ah, esse ambiente está quente para mim. Ah, então também está quente para um pássaro, está quente para um cachorro, está quente para um gato". Então isso é uma boa comparação, mas às vezes eu penso: "Ah, eu quero ir passear e eu gosto de passear no shopping, então é bom ir passear no shopping com o meu cachorro?". Não, meu cachorro gosta de passear num parque, né. De preferência, andar na grama, na terra, né, se tiver aqueles parques que tem locais de soltura, soltar da guia para ele poder correr, quer dizer, né, mesmo que eu não consiga fazer isso todos os dias com o meu cachorro, por exemplo, como a gente faz com o filho, né, um filho brinca um pouquinho todo dia, tem lá o horário de brincar, e às vezes só num sábado, num domingo que você vai num parque, vai fazer um passeio mais longo, né, mas entender que são naturezas diferentes. Nessa hora
eu gostar de passear no shopping não é uma boa comparação em relação porque não tem cheiros, né. Não, ele gosta, né, de cheirar o poste, porque não é o poste, ele está cheirando o cheiro dos outros, Sim. né. Cada vez que ele cheira ali de um macho, de uma fêmea, ele sente odor, ele libera um monte de endorfinas, né. Então, no shopping não, aquilo se um cachorro fizer xixi ali, já vem alguém limpar, passar desinfetante, quer dizer, não a textura do chão, a interação visual, né. Então, enfim, só quis fazer Mas eu essa parte. gostei bastante desse alerta mesmo, né, para nós porque isso faz parte do É um respeito ao tema animal, também, né. é um tema bem importante também, essa questão da humanização dos pets hoje em dia, né. Os pets não convencionais também é uma coisa, né, animal silvestre não é pet, né, e a gente começa enfim, olha, envolvendo animais, Tem um Sandra, universo aí tem um muito grande para ser falado, né. universo. E Isso. aí, né, pensando que houve realmente um progresso nessa relação entre animais e humanos, e sobre o que você falou, né, por que que esse caso despertou tantas emoções, teve tanta repercussão, que os maus tratos, nós sabemos, eles acontecem. E aí, olhando especificamente para isso, este caso do cão-orelha foi algum alerta para nós, humanos? No sentido de que há algo ainda para ser feito ou há consciências ainda que precisam ser despertadas para essa relação? Foi um alerta para nós? Para nós, para os pais, para a sociedade, para as políticas, enfim. Eu acho que também tem muitos desdobramentos em relação a esses adolescentes, que eu também não vou ter nenhuma competência para comentar aqui, mas assim, o que a gente, eu acho que esse caso, essa comoção geral, hã, acho que trouxe para a sociedade o que ela não quer mais, né. Então a gente está impondo novos limites, eu acho que antes a gente se importava menos, a sociedade como um todo se importava menos e agora a sociedade não quer mais isso. E eu acho isso perfeito, né, Sandra, porque, isso só mostra que nós estamos mais sensíveis, né. Nós estamos mais sensíveis, a gente sabe que um planeta de provas e expiações, existe predomínio do mal em relação ao bem, não é isso? E num planeta de regeneração, que a gente está indo nesse caminho, existe predomínio do bem em relação ao mal. Quer dizer, existe o mal ainda, né? A gente vai, quer dizer, o mal, eu acho que é assim, a gente vai se tornando melhor. Não vamos falar do mal, não, vamos falar do bem, né? Isso. Então a gente vai se tornando melhor aos poucos, é um processo, né? E eu acho que a gente está caminhando nesse processo. Então, se nós podemos pensar em alerta, foi um alerta no sentido de que a sociedade não vai mais tolerar, né, talvez esse tipo de conduta, que vai haver um posicionamento firme em relação a isso, porque está na hora de nós caminharmos um pouquinho mais adiante, Isso. né. Acho que a gente está expandindo aquilo que Jesus nos falou, né, ele falou: "Ah, faça ao próximo o que você gostaria Isso. que nos fizesse". E eu acho que antes a gente considerava muito o próximo só nós, né, os nossos, só os seres humanos, e agora o nosso próximo, a gente já estendeu um pouco mais esse olhar sobre, né, quem é o nosso próximo. Eu Uhum. acho que é isso. Afinal, eles são seres da criação também, assim como nós, né. Lógico, sim, evolução que nem nós, criaturas de Deus, né. É. E falando em criaturas de Deus, trazendo aqui a nossa conversa mais para o lado mesmo da questão da visão espírita, né, lembrando que nós tivemos aqui em abril, 21 de abril de 2025, o episódio 16, onde nós trouxemos a Irvênia Prado. Ela nos falou sobre o tema Animais e espiritualidade, a visão espírita da alma dos animais. Então, claro, nós não vamos abordar sobre isso, apenas lembrando, né, para quem tiver interesse, ela tem 2 obras, A Alma dos Animais e A Questão Espiritual
dos animais. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesses aspectos sobre a alma, sobre o princípio inteligente, então essas 2 obras são bem recomendadas e também para quem já viu, revisite este episódio, para quem não assistiu, ele está imperdível. Nós vamos falar de outros aspectos em relação à visão da doutrina espírita. Então eu te pergunto, como é que o espiritismo, ele compreende a existência dos animais? O espiritismo diz, né, a doutrina espírita diz que os animais são seres em evolução. Quer dizer, nós estamos, os seres humanos somos animais que estamos numa estrada evolutiva um pouco mais na frente, né? Mas eles são seres, né? André Luiz, no Missionários da Luz, se eu não me engano, no Consolador, ele fala tudo evolui na natureza, né? Do átomo ao arcanjo, não é isso? Então tudo evolui na natureza. Eles estão nessa estrada evolutiva, assim como nós, né, Sandra? Assim como nós. E o irmão Alexandre, no Missionários da Luz, que é de autoria do espírito André Luiz e psicografia de Chico Xavier, ele fala, né? Eu não vou saber citar as palavras do irmão Alexandre, mas vou citar a ideia. Ele fala o seguinte: que se nós queremos sempre o amparo dos nossos superiores, não é isso? Não é isso que a gente pede? Anjo da guarda, espíritos superiores, mentores, nos amparem, nos protejam, né? Essa ideia que ele fala. Como que a gente pode pedir o amparo dos superiores se a gente não amparar aqueles que estão na nossa retaguarda evolutiva? Quer dizer, é um puxão de orelha, né, irmão Alexandre, de uma forma muito delicada, mas é nossa obrigação ampará-los, né? A gente não está fazendo favor, é nossa obrigação. Eu acho que a gente está num momento que a gente entendeu essa nossa função também, né? Esse nosso dever. É, assim como nós nos relacionamos, né? Quem sabe mais ensina quem sabe menos. Nossos Isso, pais, lógico, responsáveis pela nossa educação, nós para com nossos filhos, para as pessoas que nos convivem, né? Nós temos aí, como você disse, o amparo do plano espiritual, mas mesmo encarnado, nós temos essa relação, né, de cuidado, de dependência, de aprendizado. E aí vem ao encontro da outra pergunta, que é: qual é a nossa responsabilidade em relação a esses animais que você falou, que é do cuidado, né, do amparo a eles, não é isso? Eu acho que o irmão Alexandre, nessa fala Já disse dele, tudo. já disse tudo, quer dizer, é nossa função ampará-los, né? Não é isso? Quando Jesus via alguma vulnerabilidade, o que que ele fazia? Ele ia lá, acolhia, amparava, né. Ele não ficava pensando assim: "Ai, será que eu devo amparar? Será que eu deixo o curso natural disso?", né. Ele ia lá no sentido de minimizar aquela vulnerabilidade, né. Eles são mais vulneráveis que nós, né. Por exemplo, os animais domésticos dependem de nós, né, a vida deles depende de nós. Sim, Na evolução, aí como é que fala, no processo de domesticação, foi se estabelecendo uma dependência deles em relação a nós, eles foram se alterando e nós também modificamos. Muitos pesquisadores mostram isso, que nós somos o que somos hoje por causa dessa interação também, né, mas eles foram se adaptando a nós. E nessa adaptação eles foram estabelecendo vínculos de dependência. Então nós precisamos ampará-los, nós temos essa obrigação de amparar. então quando pensamos aí, vamos pensar aqui, trazendo alguns exemplos práticos, né, quando nós falamos do amparo, um dos amparos aí que a gente vê, né, e cada dia vemos mais, que é a questão do animais coletivos, como é? Não, é animais comunitários, né, que as pessoas às vezes não têm condição de trazer para casa, mas elas têm todo um cuidado com aquele animal, né, seja de ter um lugar para eles ficarem, comida e
e a água, enfim, aquele cuidado. Tem gente que leva até no veterinário, eu acho que tem Então, um animal comunitário, Sandra, ele não é um animal meramente em situação de rua, né? Ele é um animal assim, porque os animais, assim, por exemplo, um cachorro, se ele tem o que a gente fala recurso, né? Se ele tem abrigo, água e alimento, os 3 As, ele fica ali. Não é que ele vai, olha, vou conhecer o o mundo. planeta. Não, É. ele fica por ali. Então, é aquele cachorro que, na verdade, ele estava em situação de rua, aí ele fica por ali, aí a pessoa da banca de jornal, o da farmácia, o da padaria, eles combinam de falar: vamos da borracharia que tem ali próximo. Então vamos cuidar dele? Vamos. Então eles compram casinha, eles levam no veterinário, castram esse bicho, vacinam, dão vermífugo, tira a pulga, aquela coisa toda. Então ele é um animal, ele tem casinha, ele é um animal cuidado. É muito comum, assim, um combinar de, vamos supor, todo dia é ele que dá comida, um só dá comida, põe a água e tudo mais. E aí eles racham as despesas, dividem as despesas. Quer dizer, ele é um animal que tem abrigo, que tem alimentação regular, tem atenção, estão olhando. Por isso que souberam que ele não estava bem. Por isso que souberam que ele não estava bem, porque ele não estava por ali, né? Porque estava todo Ah, mundo. Por isso que também viram que aconteceu alguma coisa. Você entende? Ele não é meramente um animal em situação de rua, né? E ele é um animal que está sendo cuidado. Só que é isso que você falou. Nenhum daqueles que se responsabilizaram, 4 ou 5 comerciantes ali da região, se responsabilizaram por ele, mas não levaram para casa. sim, O ideal é que levasse, né, Sandra? O ideal é que todos eles tivessem, porque até de noite ia estar sob supervisão e tudo entendi. mais. O ideal é esse, mas não sendo ideal, o Já animal é comunitário algo, já é ele já está algo. sendo cuidado. Normalmente ele vai lá, dorme de noite, ele não vai ficar também perambulando e aprontando e tudo mais, enfim, né? Então, né? E talvez isso que também tenha feito perceberem, mais pessoas perceberem o estado dele, né? Eu esqueci já o que você perguntou, Não, Sandra. mas é isso mesmo, na verdade é isso mesmo. Que exemplos práticos nós poderemos Eu trazer? respondi? Respondeu, né? Foi essa forma. O ideal é que levasse, cuidasse, né, desse animal, mas também a forma com que esses animais comunitários são tratados já é uma forma de auxílio, né? Sim, sim. Talvez essa coisa de união entre as pessoas, às vezes tem pessoas que recolhem esses animais e levam para as ONGs, então tudo é uma forma de Também. cuidado Sim, com o animal, né? Seriam esses exemplos mais práticos, olha, como é que eu posso fazer o bem para o animal, né? isso. E aí eu te pergunto, o modo como nós tratamos os animais dizem algo a respeito de nós, do nosso aprimoramento, do nosso estágio evolutivo? Eu entendo que sim, né, Sandra, eu entendo que sim. Que a gente ainda, na nossa sociedade, a gente está longe de tratar os animais de forma ideal, né, Uhum. eu acho que nós estamos caminhando, né, nós estamos caminhando, né, a existência da medicina veterinária do coletivo, a sociedade não aceitar mais a carrocinha, né, e tudo isso eu acho que a gente está caminhando, a gente caminha um pouco devagar, assim, para o meu gosto, Sim, porque né. você falou que surgiu lá na Mas França em 1964, que acho que é da medicina do na bem-estar, na Inglaterra, Inglaterra, desculpa. começou uma comoção lá, né, aí, enfim, teve toda uma organização para fazer uma investigação, e aí viram que precisavam de pesquisas nessa área, o desdobramento dessas pesquisas gerou essa Mas ciência. então, disso tudo Mas a que gente precisa aplicar, né, Sandra, porque a ciência, ela vem nos trazer informação, mas a isso. gente usa essa informação de acordo com os nossos valores, né. E Precisa haver aí um equilíbrio. De verdade, eu já fico muito feliz de você trazer essas informações da ciência, porque nós sempre procuramos embasar entre a doutrina espírita, que ela tenha também ali a base na ciência. E você traz esse reforço dessas pesquisas que são feitas, né, desses estudos, da importância que é modificar o nosso olhar. Sim,
ele é lento, é vagaroso, mas eu acho que a cada e talvez esse caso tenha nos trazido isso, de novo esse despertar, este alerta de que: "Opa, ainda precisa fazer mais, né, ainda precisamos trabalhar mais nesse sentido". E aí vem o olhar interior, né, nós temos que olhar para nós, qual é a nossa relação com os animais. Às vezes nós achamos que estamos fazendo muito bem, né, e você me deu aqui um estalo quando você fala do nosso cuidado com a humanização, mas é claro, isso nem se compara realmente aos maus tratos, ao abandono. Eu acho que é um chamado para nós olharmos para isso, olhar para nós e dizer: Quer ver um dado importante, Sandra? 75% dos animais que estão em situação de rua, cães e gatos, tinham casa. Então eles "Foram abandonados, foram foram abandonados. abandonados". Então assim, Que é outra responsabilidade nossa é combater porque a o gente abandono. não tem ainda, né, a gente adota por impulso, e esse também também tem desdobramentos, a gente tem uma preferência muitas vezes por raças da moda, porque ter um cão daquela raça vai nos trazer um status emocional, uma felicidade diferente de que se fosse um cachorro, por exemplo, sem raça definida, Entendi. o que a gente chama de vira-lata, porque hoje em dia não é mais vira-lata, é rasga-saco, não é isso? Ah, é rasga-saco? Ah, vira-lata era do tempo que não tinha plástico, né, que a gente põe a lata de lixo, Ah, é lembra? verdade. É. A E gente vai no veterinário, é R SDR, né, sem SRD, não, sem raça definida, definida. é. E e aí, assim, quando nós pensamos, né, nessa questão aí do de todo esse olhar, esse cuidado com os animais, né, como é que onde é que nós estamos, né, nesse estágio evolutivo. E pensando sobre essa questão do abandono que você comentou, fiquei me lembrando daquela nós dizemos que é a regra de ouro de Jesus, né. O que que é amar o próximo? Que é fazer o outro o que nós gostaríamos que fizessem por nós, e nós podemos estender que também não fazer com o outro o que nós não gostaríamos que fizessem com nós. Então fica aí uma pergunta, uma reflexão, né, interna sobre isso, sobre a forma com que nós nos relacionamos com eles, né. Em relação a isso, você quer comentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso que a gente precisa ser mais responsável sobre as nossas ações, mesmo porque você não precisa ter um animal dentro de casa, né, Sim. um cão, um gato. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente vive às vezes uma vida tão corrida, né, que também não é bom deixar um cachorro trancado o dia Preso. inteiro em casa sozinho, né, aliás isso não é nada bom, e para a gente chegar de noite, ele nos agradar, isso, aquilo, mas o dia inteiro ele ficou num desconforto, né, então a gente deveria ter ou leva ele para o hotelzinho, ou leva para casa da mãe, como se fosse um filho, Ah. né, leva para Pra creche, ou creche, leva para pra casa casa da da mãe, aham. leva para casa da sogra, sei lá, para ele poder ter companhia, ou não tenha, né, não tenha. Se eu estou num momento de vida muito corrido, é melhor que eu não tenha, porque às vezes eu acho também que a pessoa não às vezes abandona também, porque ela acha que aquele modelo de vida que ela está oferecendo não é tão Não é bom, tão bom. ou não está tendo tempo para cuidar, ou não está tendo espaço suficiente, ou aquele cachorro não se adequa, não é muito adequado para o estilo de vida, né, do indivíduo. Tudo isso a gente precisa ser bem cuidadoso, né, na hora da gente ter um animal. Como a gente pensa num filho, né. "Ah, vou ter quantos? Vou ter? Quantos filhos eu vou ter?", né, e tudo mais. A gente tem que ter esse olhar, esse cuidado também, né, porque eles são seres sencientes, né, Nossa, acho que você Sandra. estava aqui captando o que eu estava pensando e ia te pedir para falar. Eles são seres sencientes, então esse é um conceito que veio da ciência do bem-estar animal, então eles sentem complexamente
tanto sentimentos, emoções bons quanto ruins. Então eles sentem felicidade, conforto, né, segurança, né, alegria numa situação, mas eles também sentem o oposto. Eles sentem luto, eles sentem desconforto de um ambiente quente, como a gente, eles sentem tristeza, eles sentem medo, né? Então a gente precisa cuidar disso, né? Se preocupar com Se isso. preocupar com isso. E trazendo já nosso assunto para um outro aspecto, um outro olhar, sobre o nosso sentimento em relação ao que acontece quando estamos diante de maus tratos, né, ou de um abandono. Como é que nós lidamos com a nossa indignação, mas sem, sentir aquele ânimo exaltado, sem sentir a raiva, sem sentir ódio? Você teria algum caminho para Não é nós? por aí, né, Sandra? Mesmo porque esse tipo de sentimento não é produtivo. Uhum. Primeiro, não é bom a gente sentir e não vai nos levar a boas coisas, né? A gente tem que transformar nossa indignação em algo Útil. útil, né? Então, assim, se eu não quero que algo aconteça mais, se eu não quero que maus tratos aconteça mais, a sociedade tem que clamar, por exemplo, por regras, né? Por exemplo, por mais aparelhos de fiscalização, por normativas que endureçam um pouco mais, né? Eu tenho que também me doar mais para os animais, porque é o que eu falei. Quantas vezes ele foi abandonado porque tinha um problema dentro de casa, né? Será que eu não consigo? Será que eu não consigo? Eu vejo assim, tem algumas ONGs, né, as organizações não governamentais, que elas ajudam a pessoa a lidar melhor com o problema que o bicho tem. Às vezes é um problema pequeno, que se alguém te orientar e for te acompanhando, assim, às vezes até por telefone, em algumas vezes, você consegue resolver o problema. Você entende? Às vezes um problema pequeno de comportamento e tudo, e você acaba não abandonando. Então tem muitas formas de ajudar, né? Hã, Formas produtivas, né? Produtivas e que a gente transforme algo um acontecimento ruim num subproduto bom, né. É isso que eu penso. Útil, né, que não proativo, né. E a gente já teve alguns avanços nesse sentido, eu até comentei antes da gente iniciar, né, Sandra, até trouxe uma colinha aqui, por exemplo, já tem um PL, um projeto de lei agora, se eu não me engano, o número 7 de 2026, hã, normatizando, né, que o município tem que atender esses animais comunitários, porque não foram aquelas pessoas ali, mas, por exemplo, elas provavelmente gastaram dinheiro, foram no veterinário, né, pagaram do seu bolso, a ração e tudo mais, as medicações quando o animal, precisa. Esse PL ele está pedindo que o poder público passe a assumir essas responsabilidades do animal comunitário, né. Também tem um decreto que ele fez um endurecimento de multa quando acontece um maus tratos, porque infelizmente né, quer dizer, eu acredito muito no caráter educativo, na educação, né, como um agente transformador, eu acredito porque né, pelo amor de Deus, a gente teve aqui uma referência nacional, mas que é uma referência internacional, o professor Paulo Freire e tantos outros educadores, assim, mostrando que o processo educativo, ele propõe a mudança de comportamento, né, isso que é educação. Mas uma fiscalização com uma multinha que dói no bolso também é É bom, né. válida, é É bom válida. também para estar associado, né, para estar associado, Acho que ela então assim funciona como elemento de prevenção, né. Claro que aí entra numa outra questão.
porque nós estamos falando, né, de compreensão de leis, nós estamos falando dessa educação, mas assim, o quanto esses tipos de eventos revelam a ignorância moral. E aí é interessante também que você explique o que que é essa ignorância moral, porque às vezes nós falamos a ignorância, a pessoa leva logo para um sentido negativo, e nem sempre a ignorância moral é algo, a ignorância, a palavra ignorância é algo negativo, mas é algo que nós precisamos modificar, É, o que a né. gente ignora, né. Mas é isso mesmo, Isso. eu acho que o nosso olhar tem, ao longo do tempo e num passado vamos pegar um passado bem distante, né, que os cães, por exemplo, ficavam no quintal de casa, comiam o resto de comida, né. Então, assim, a gente ignorava, por exemplo, que eles eram seres sencientes e que comer uma comidinha boa, ele prefere ao invés de Um comer né, carinho. que ele prefere uma cama macia do que dormir ali No no chão. relento, no chão, no quintal, que ele prefere dormir no quentinho do que dormir no frio. A gente ignorava e as pesquisas mostraram isso, as pesquisas de bem-estar, por exemplo, eles fazem testes de preferência para eu poder afirmar, ele ensina as diferentes possibilidades, ele ensina: "Ó, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa", e ensina para o animal. E de maneira geral, todos os animais, não só cães e gatos, não, de maneira geral, preferem uma cama macia, prefere ser tratado com gentileza do que com gritos, que nem a gente, né. Então assim, hã, então a gente ignorava, né, Sandra, a gente ignorava. Aí a ciência do bem-estar veio tá nos trazendo essas informações, e agora a gente precisa incorporar isso na nossa rotina. Estamos, né, Sandra, estamos. Talvez não na velocidade que eu gostaria, para ser sincera, mas estamos incorporando, estamos. A sociedade como um todo. Eu percebo isso, não, é claro isso é claro, é nítido, né. Acho que nesse caminhar, porque quando nós falamos da ignorância moral, nós falamos algo que é além do conhecimento. Ah, Claro que o é. conhecimento nos ajuda nesse sentido, mas é um despertar do sentimento, porque nós vamos aliar, isso, né, a entender que é um ser senciente, que tem emoções, que sente alegria, que sente medo, que sente dor, e aliamos o conhecimento, mas também precisa estar nos nossos corações sobre isso. E aí vem de novo aquele ensinamento de Jesus sobre a lei do amor, né, que é amar. Eu amo não só os seres humanos, eu amo todos os seres da criação. Então talvez precisemos um pouquinho trabalhar um pouquinho melhor no que é essa lei de amor, né, vivê-la numa extensão mais ampla, né. E aí nós vamos saindo dessa nossa ignorância moral, né, caminhando aí para uma relação muito mais sadia, porque o aprendizado é de ambos, né. Nós achamos que nós aliás falamos aqui no início que eles aprendem conosco, mas o quanto nós aprendemos com eles, né, sobre o amor incondicional, nós aprendemos sobre a convivência, sobre o respeito. Então nós, neste avanço que nós tivemos nesses anos todos, seja com a ciência, seja, na nossa própria relação com os animais, nós evoluímos moralmente. E evoluímos moralmente graças à convivência com eles também, É, eu né. acho que eles facilitam essa nossa amorosidade, Sim, né, é sim, isso é isso mesmo, mesmo, Sandra, que eu facilita. não tinha abordado, tinha abordado do ponto de vista é que eu penso assim, né, a gente mesmo que a gente não sinta, faz sem sentir, que uma hora Isso, não é isso é isso? Porque importante. se a gente for esperar transbordar de amor, né, eu acho que vai demorar para eu fazer alguma coisa, então você faz porque você tem o conhecimento que deve fazer, e eu acho que vai tendo você vai sendo tocado, né. E lógico, a convivência com eles, porque eles são adoráveis, né, Sandra, a convivência com eles ajuda sim o nosso despertar, ajuda. Eu gostei muito dessa sua fala, que eu acho que é importante. Faz mesmo sem sentir. Nós temos o conhecimento, então vamos fazer mesmo sem sentir. Isso vai ser um processo que vai acontecer dessa ligação. É o que eu falo. Não gosta de animal quem nunca teve a oportunidade de ter um ali bem pertinho, porque ali vai despertando algo em você que você não consegue nem descrever o que é, né? É uma relação maravilhosa. E aí
nós entramos aqui num terreno um pouquinho espinhoso, não vamos dizer espinhoso, mas, eh, talvez tenhamos que enfrentar alguns aspectos que falam sobre os espíritas, né, mas que muitas vezes é só uma forma de ver. Quando nós falamos em não julgar, né, ainda as pessoas que caminham ainda sem a compreensão, seja científica e seja aquela compreensão moral, né, sem ter sido tocada naqueles corações. Como é que nós podemos lidar, nós que já estabelecemos essa conexão com os animais, como é que nós podemos lidar com fatos como esses sem julgar? Qual é a forma prática, né, que você nos trouxe? Você falou: "Olha, odiar não traz nada de prático". Como é que nós podemos Acho que a ter gente um outro olhar? não é para a gente julgar situação nenhuma, né, Sandra. Não Aham, sei se a gente consegue, né, mas a aham. gente sabe que o esforço é nesse sentido. E entender que eu acho que olhar o erros, né, você pode identificar um erro, não tem jeito, né, senão Sim, você vai falar: "Isso é bom?", algo que seja ruim, você tem que não. tomar uma É, posição. sim, mas e parar por aí, né. Porque o julgar eu acho que já me traz uma coisa assim, a gente já julga e começa a mandar uns dardos mentais, assim, né, de Nossa, coisas ruins. Não isso. é por aí, né, então se a gente está indo por esse caminho, a gente tem que falar, né: "Não, não, 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 não é por aí, vamos para outro caminho", né. Então, eu acho que a gente o que eu falei naquele outro momento, da gente como desdobramento disso, achar, meios de fazer o bem nesse sentido, né. Por exemplo, a gente pode clamar por normativas, por uma Sim, legislação mais forte na nossa cidade, ou por mais fiscalização, ou por educação nas escolas, né. Também tem um projeto de lei que eu vi alguma coisa, ou é uma lei, agora não vou lembrar bem, mas eu vi isso entre ontem e antes de ontem, e eu tô com uma memória ótima, eu já esqueci, talvez eu tenha visto hoje, né. aham. Então assim, hã, o vai ser obrigatório ter, quer dizer, vai ser uma política pública, ter educação, a animalista, digamos assim, uma educação que fale sobre uma guarda responsável nas escolas, né. Ser um bom, né, ser um bom dono de bicho, um bom tutor, né. Então, enfim, com responsabilidade, falar tudo isso. Então, acho que também é importante, não é só a punição, né, a fiscalização, mas a parte de educação também. Hã, acho que é isso. Eu vi, assim, também posso falar o nome de uma ONG aqui, de proteção animal? Pode. Eu vi hoje, isso eu lembro. Eh, eu vi hoje uma postagem, tem uma ONG que se chama Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais. É uma instituição sem fins lucrativos. Não é uma instituição de proteção e defesa dos animais que tem abrigo, nada disso. Ela justamente, ela faz campanhas educativas, ela faz campanhas, por exemplo, com as empresas, com o governo, para que se desenvolvam novas normativas de proteção animal. O que eles estão falando é que eles estão abrindo, eu não fui olhar, eu vi a postagem, mas eu não fui olhar lá o link e tudo. Eles falaram que no site deles, no site, eu acho que no site, na rede social, acho que é fórum.animal, não é esse nomão inteiro, né? Fórum.animal, eles estão recebendo demandas da população. Então eles recebem, eles vão organizar essas demandas né, muito provavelmente por categorias, e aí eles vão junto àqueles políticos que se propõem a causa de proteção e defesa dos animais, que eles assinem esse compromisso. Porque infelizmente, Sandra, cão no colo dá voto
para vereador, para deputado, para tudo isso. Então é importante que tudo bem, se ele é uma pessoa que vai atuar na defesa dos animais, é importante que ele atue. Ótimo. Então, Sandra, a gente sabe o quanto é importante a educação, né, para a nossa formação. Então, a educação na escola, então é importante que exista a educação, por exemplo, falando de como a gente tem que tratar os animais, que eles são seres sencientes, na escola, para a criança aprender isso, e isso ser um tema transversal o tempo todo na escola, né? Porque essa criança, esse adolescente vai levar essa informação para casa também, quer dizer, é uma troca de informação, quer dizer, a família participa da formação dessa criança, a escola fornece essas informações, as mídias têm essa responsabilidade, né, de oferecer boas Da informações. sociedade também, né, a sociedade contribuindo também nesta educação, né. Lógico, todos nós, né, então isso é fundamental. Essa nossa conversa aqui está servindo para isso, né, Sandra, então assim, é a disseminação de informação, né, e a pessoa, ouvir e refletir, né, é isso que a gente quer hoje, não é isso? Uma reflexão, Reflexão, isso mesmo. que tudo isso gere uma reflexão, e para ter um subproduto bom, ter um bom subproduto, né. Pensando, né, sobre essa reflexão, sobre toda essa educação, quando nós estamos diante de um fato como esse, entendemos que é importante a responsabilização. É extremamente importante, né, até como um fator educativo, mas quando nós falamos em responsabilização, é importante também que essa responsabilização seja feita com compaixão. E compaixão não quer dizer que nós validamos o que foi feito, não quer dizer que nós apoiamos o que foi feito, mas quer dizer que nós temos um outro olhar para quem foi agente daquela ação, como alguém que também necessita de esclarecimento, de uma nova consciência, necessita de todo este aparato de educação. Então, que nós consigamos ter essa compaixão nos nossos corações, claro, em busca da responsabilização, mas sempre tendo este olhar da compaixão, porque afinal é isso que Jesus nos ensina o tempo todo, né? E aí o nosso tempo vai se esgotando, nós vamos aqui para quase o nosso fechamento, e o que isso tudo, né, nos ensinou, se você puder resumir o que tudo isso nos ensinou enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, enquanto família. E esse cuidado com os animais também pode ser entendido como um exercício espiritual? É um exercício no bem, não é isso? Não é a gente não está aqui encarnados para fazer a reforma íntima, então para hoje sermos melhores do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. Então o exercício no bem, ele é uma forma da gente ser bom, né, quer dizer, não adianta só fazer o exercício no bem, eu tenho que me transformar, quer dizer, eu tenho que aprender com esse exercício no bem, né, e a convivência com os animais não humanos nos ajuda nesse exercício no bem. Quer dizer, a gente pode fazer o exercício no bem quando nós estamos com eles, cuidando deles, na sociedade, como um disseminador de informação, como um voluntário em atividades que beneficiem os animais, né. Mas a gente também pode fazer esse exercício no bem, hã, absorvendo né, tudo aquilo que eles têm para nos dar, né, porque a convivência com eles nos incita, nos provoca compaixão, né, nos provoca, assim, sentimentos muito singelos, né, e que às vezes a gente até esquece que isso é possível. E então que a gente aproveite essa oportunidade. Paula, nosso horário está assim apertadíssimo. Nós, tudo que é bom, costumamos dizer que tudo que é bom acaba logo, né? Ficaríamos aqui conversando e conversando e conversando, como dissemos no início, quando falamos dos animais,
temos aí um universo muito grande de coisas para falar, seja de emoções, seja de ciência, seja de comportamento. Mas nós chegamos aqui nos nossos minutos finais e você gostaria de fazer alguma consideração? Então, acho que como o meu recado final, Sandra, eu quero chamar a atenção, né, dessa nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por como tratamos os animais, então nós precisamos cuidar deles, né? Os diferentes animais nas suas diferentes necessidades, mas nós temos essa responsabilidade. Então eles precisam que nós cuidemos deles. É isso que eu queria deixar como mensagem final, agradecer essa oportunidade, à FESP, a você, ao acolhimento, ao Pode Ser Espírita, e falar que eu estou muito contente e que foi um prazer. Obrigada. Eu que agradeço em nome de toda a equipe do Pode Ser Espírita, sua presença foi realmente muito enriquecedora, né, para ir acolher os nossos corações, para nos fazer refletir e também nos trouxe bastante conhecimento. Muito obrigada, esperamos aí uma nova oportunidade de tê-la aqui conosco. Que nós possamos transformar este caso do cão-orelha não só como um momento de dor, mas sobretudo como um momento de aprendizado e de transformação, de abertura das nossas consciências, mas principalmente de abertura dos nossos corações para aquilo que Jesus nos ensina sobre a lei do amor, sobre a caridade, sobre o trabalho, o serviço e a nossa ação no sentido do bem, para com todos os seres da criação. Para você que ficou conosco até agora, nós agradecemos a sua companhia. Se você gostou, compartilhe, curta, comente e aguardo você no nosso próximo episódio.